A graça e a paz do Senhor. Amém. Amados, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus possa confortar o coração de cada um. Que você possa sair daqui realmente com a palavra que você veio buscar. Que já seja no louvor, que já seja na sua presença, que já seja na presença do Espírito Santo, que já seja na vontade de Deus. Amados, eu subo aqui barbudo. Não é relaxo nem desleixo, mas é porque a Mônica pediu que eu achasse um homem bonito e barbudo. O barbudo a gente dá um jeito, o bonito não tem como, né? É para a peça que eles vão fazer e era necessário que eu ficasse um pouco mais barbudo do que do normal. E não posso fazer porque naquela época o profeta não fazia barba, né? Se fazia era no cutelo. E eu estou disposto não. Amém? A palavra que foi incumbida está em Romanos 15, 7. Diz assim: portanto, recebeu, só listando, presta atenção no que eu vou falar, não precisa pegar a Bíblia ainda não. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. Nós realmente estamos recebendo dentro da igreja as pessoas que estão vindo lá de fora, necessitado de ouvir a palavra de Deus, como nós recebemos uma pessoa dentro de casa. Se eu me propor ir na casa de alguém, como que essa pessoa me recebe? Com café, preferência com chocolate, que eu não bebo café, ou um suco. Mas se vier uma pessoa lá de fora, essa pessoa vai ser recebida como? E aí quando eu fui a um velório hoje de um amigo de 30 anos de amizade, faleceu, 52 anos, a pneumonia veio e tomou conta e o levou, e graças a Deus fiquei sabendo que ele tinha voltado dos caminhos do Senhor. E o engraçado no velório é que você não via pessoas chorando da família, via amigos chorando. E a conversa de dois pastores próximos a mim era sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, mas não era lágrimas, porque sabia que aquela alma tinha sido salva. Então eu quero que quando eu for ser sepultado também não haja lágrimas, mas que hajam palavras do Senhor sendo ditas, que sejam louvores sendo ditos. Mas para isso e para que eu venha a ser lembrado pelo meu Pai, eu tenho que proclamar e falar a palavra de Deus. Nós temos que falar que nós amamos e realmente amamos. E quando eu estava compondo isso, veio uma pessoa na minha mente, que foi a irmã Zita, que não sei se vocês vão se lembrar de quando ela pregou aqui uma vez, e ela falou assim que no ônibus o Espírito Santo compeliu ela a abraçar um rapaz que estava em situação de rua e o cheiro era insuportável. Não sei se vocês se lembram quando ela pregou e ela falou sobre isso. E ela teve que ir lá, ela foi impelida a abraçar. Será que mesmo o Espírito Santo indo e nos forçando, nos empurrando, nós iríamos fazer isso? Nós seríamos sensíveis realmente, ou faríamos como Jefferson falou: é uma voz que está aqui, mas não é o Espírito Santo, é algo de mim que faz com que eu venha ou não fazer algo, mas nunca o Espírito Santo. Nós estamos sensíveis ao Espírito Santo? Nós realmente buscamos a vontade de Deus, que é aquela pessoa que vem da rua, mas quando aquela pessoa entra da rua, a primeira coisa que eu faço, o que é? Ver onde está minha carteira, ver onde está meu celular, onde está a chave do carro, porque nós temos medo. Nós temos medo, e nós não podemos estar na presença de Deus com medo, de forma nenhuma. E aí me levou a pensar numa palavra sobre perdão, sobre perdoar ou não perdoar, ou pedir ou ser perdoado. E aí eu vou pedir para o Jefferson que ficasse aqui, para que pudéssemos entonar um louvor, que é a Ele a glória. Mas antes eu queria perguntar para você o seguinte: se você não passou por essa situação, você pode se sentar. Se você nunca saiu da presença de Deus por causa de um irmão, se você nunca ficou magoado com um irmão, ou com um pastor, ou com um membro da igreja, você já se magoou com Deus, com Jesus ou com o Espírito Santo? Porque muitas das vezes nós terceirizamos as nossas culpas, os nossos pecados, os nossos defeitos, nós colocamos nos outros, mas não em nós. Se você passou por uma situação assim,
Foi feito algo e você se sente mal até hoje. Você acha que você vem para cá e você não sai daqui sentindo a presença de Deus, porque isso te impede. Você pode se ajoelhar no lugar que você está. Se você quiser vir aqui, nós vamos orar. Mas enquanto toca esse louvor, você louve conosco e peça perdão a Deus. Peça perdão, mesmo que a pessoa não esteja aqui, mas libera a palavra, para que você possa realmente sentir a presença de Deus, para que possamos realmente viver uma vida de liberdade, porque nós não somos escravos de Satanás, nós somos libertos, nós somos levados cativos a Deus. Amém? Porque dele, por ele. Atos 8:16. Atos 8:16. Desculpa, Atos 8, do 8 ao 16, tá? 8, do 8 ao 16. Varão, desculpa mais uma vez, é 9 e 8, tá? 9 e 8, lerei do 8 ao 16, tá? E diz assim a palavra do Senhor: Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo a mão sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante às escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, graças te dou por esse momento da leitura da tua palavra, que a tua palavra possa falar ao mais profundo dos corações, Senhor. Quebra todas as barreiras, desata todos os nós, todos os laços, que as escamas, assim como de Saulo caíram dos olhos, saia também os tampões dos ouvidos, que possamos ouvir, aprender e praticar a tua santa palavra, é o que lhe peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis vos assentar. Vou ler só mais uma partinha com vocês, que está de novo, onde que foi? Foi no 14. 13. Ananias respondeu ao Senhor. Ananias respondeu a Deus: Senhor, ouvi muita gente falar coisas horríveis que esse homem tem feito ou fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocarem o teu nome. Isso é o quê? Julgamento. Quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, de forma nenhuma nós devemos julgar. Da última vez que eu estive aqui, eu trouxe uma palavra e algumas pessoas chegaram para mim e falaram: nossa, você pegou pesado. Eu de forma nenhuma quero recriminar ninguém, estar aqui para apontar o dedo a ninguém, mesmo porque eu sou um grande pecador.
grande. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando numa base, num papel, a qual nós estamos julgando, nós não somos Deus. Quem sobe aqui para pregar não é Deus, não pode apontar para ninguém. Quando nós nos colocamos em uma situação igual a essa, nós queremos nos colocar como se estivéssemos no papel de Deus, e nós não somos Deus. Quando nós estamos ministrando a palavra para alguma pessoa na rua, nós não somos Deus, nós temos que nos colocar na mesma base, no mesmo patamar, no mesmo nível, pois nós estamos nivelados no mesmo ponto. Ponto qual? Que nós somos salvos por Cristo. Mesmo que eu esteja vindo à igreja, mesmo que eu esteja constantemente lendo a Bíblia, propósito, todos os dias ler a Bíblia, orando, e aquele ímpio não está, eu não sou em nada melhor do que ele. Pelo contrário, se eu me calo, eu me torno pior do que ele, porque eu sei da palavra e eu não falo a palavra para aquele que necessita ouvir, que precisa ouvir. Que igreja é essa que acolhe expulsando? Que igreja é essa que acolhe apontando o dedo? Que igreja é essa que acolhe mostrando os defeitos primeiro e não mostrando o que Jesus, do que Cristo pode fazer na vida desta pessoa? Mahatma Gandhi, mais conhecido como Gandhi, um advogado da Índia, disse que certa feita foi a uma igreja e não o deixaram entrar na igreja porque ele estava sujo. Julgamento. Isso não é acolher, é um julgamento. Julgaram, então por isso ele não entrou na igreja, e por isso, após se tornar famoso, escrever vários livros, né? Ele foi uma pessoa muito importante na Índia. Ele disse que ele ama Cristo, mas não ama os cristãos. Consegue ver uma diferença? Eu sou cristão. Ser cristão, muitas das vezes, não é ser um pequeno Cristo, que muitas vezes nós falamos isso. Porque eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. Muitas das vezes, ser cristão e não praticar o ser cristão não adianta de nada. Nós não valorizamos o sangue vertido na cruz do Calvário, nós não valorizamos o que Jesus fez por nós. Então nós temos que ser verdadeiramente a igreja que acolhe. E como que nós acolhemos? Nós acolhemos os necessitados com amor. O Jefferson mencionou sobre as cadeiras, né? Quando nós acolhemos, nós temos a cadeira, iluminação, tem o som. Antigamente era só Jesus da causa, né? Aí tinha gente que ficava assim, caiu da cadeira de plástico, está pecado, é muito pecado. Aí a cadeira das pernas não aguentava, as pernas da cadeira abria lá, é muito pecado, né? É uma brincadeira, mas isso aí, as cadeiras abrindo as pernas, podia abrir com qualquer um, porque as cadeiras estavam realmente necessitando ser trocadas. Para a honra e glória do Senhor, nós temos essas cadeiras hoje de ferro, né? Confortável. Quem tem 116 kg e 200 gramas pode sentar tranquilamente e não vai cair. Não vai ser acusado de ter muito pecado, né? Isso é muito bom. Então nós temos que realmente ter um comportamento favorável e amável para com quem entra dentro da igreja. Aí eu digo para você, é só para quem vem pela primeira vez? É só para quem vem para ouvir a palavra do Senhor? É só para quem vem porque é morador de rua? Não. Nós temos que ser amáveis uns com os outros. Eu tenho que ser amável com todo mundo. Não é, irmão, agora não estou com tempo para você. Não, nós temos que ser amáveis uns com os outros. Porque às vezes nós somos portadores de uma palavra que será dita através de nós como canal de bênção, porque foi o Espírito Santo que guiou para aquela pessoa, e nós nos negamos a entregar para aquela pessoa. E nós não podemos de forma nenhuma sair sem entregar aquilo que Deus pediu para que seja entregue. Mas tem um porém. Eu disse que eu sou pecador. E eu não venho falar de mim, mas eu venho falar da palavra de Deus. Lá em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas se eu compartilhar dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, eu vou ser ajudado por aquele ouvinte, ou eu vou ser acusado e daqui a pouco toda a congregação está sabendo do que eu estou fazendo de errado. Eu posso confiar em quem para falar sobre isso? Um pastor, nós temos 3 aqui hoje. Um pastor tem quem
para confiar, para falar. Porque muitas das vezes ele tem algo para falar que ele não consegue falar com a esposa, porque é um assunto coisa de homem. Com quem ele vai falar sem ser depois, sem depois a congregação ficar sabendo? Com quem nós vamos nos abrir se nós não podemos confiar em ninguém? Como? O pastor, eu preguei esses dias, eu falei sobre o pastor Cláudio Duarte, vou falar mais uma que eu lembrei dele agora. Ele falando que uma irmã chegou e falou que ia sair da igreja. Mas sair da igreja por quê? Vou sair da igreja porque eu conversei algo com alguém e essa pessoa falar para um monte de gente. Essa pessoa saiu falando para todo mundo. Mas quem foi que falou? Você tem que achar ruim com quem falou para ela. Você tem que achar ruim com ela. Foi essa pessoa que falou. Quem foi que falou? Essa linguaruda que falou. Quem foi que foi contar para ela? Quem foi a linguaruda que foi contar? Ela falou, fui eu. Eu falei, então, irmão. Às vezes a pessoa é a pessoa que mais vai dar com a língua nos dentes. Nós sentimos de Deus de falar, e não é assim. Nós realmente temos que estarmos na presença de Deus, sentir da presença de Deus para poder compartilhar algo com alguém. Porque muitas vezes as pessoas compartilham algo com a gente pensando assim, a pessoa vai realmente guardar, vai segurar. Não conta nada para ninguém. Essa pessoa não conta nada para ninguém. Eu vou contar para você porque eu confio em você. E daqui a pouco essa pessoa também está confiando em outros. Daqui a pouco está toda a congregação sabendo, porque um confiou no outro, mas está toda a igreja sabendo. Aí a hora que a pessoa sobe para poder pregar, ou a pessoa vai lá dar uma palavra, cai em descrédito. Porque no fundo, eu sou um pecador, mas todos aqui são pecadores. Olhando lá de cima, Deus viu quem que pudesse ser salvo para poder fazer alguma coisa aqui na terra. Deus não viu ninguém. Então não escapa ninguém. Quem é a primícia aqui na terra? Jesus. Ninguém viveu antes de Jesus? Muitas pessoas, mas Ele é a primícia aqui na terra. Jesus é a nossa primícia. Quando nós partimos do princípio de que Jesus é a nossa primícia, quando nós recebemos algo de alguém, compartilhamos o segredo de alguém, nós não vamos sair compartilhando com ninguém para não difamar essa pessoa, porque essa pessoa confiou em nós. E como que nós vamos retribuir? Orando por esta pessoa ou orando junto com esta pessoa. É assim que nós demonstramos amor. Não é subir aqui e porque está sabendo de algo. Não, de forma nenhuma. Eu não posso fazer isso de forma nenhuma, porque assim como essa pessoa errou, porque eu fiquei sabendo que o Zezinho, não tem nenhum Zezinho, seu irmão Zé está lá em Minas, não é dele que eu estou falando, é o Zezinho mesmo. Deixou cair um copo ali e sujou lá, e ele não limpou. Aí eu pego o microfone e venho e falo assim, o Zezinho, não, o irmão sujou ali, e eu tive um revelamento, que ele diz o pastor Jetro, que foi o Zezinho. Eu uso do microfone, nós não podemos usar, nós não podemos colocar na palavra na boca de Deus. Deus, Ele não mente. Se eu tiver que falar algo, é algo que veio de Deus. Se não é, cale-se. Isso é uma igreja que ama, uma igreja que acolhe. Nós temos que ser acolhidos todas as vezes que nós vamos para o culto. Nós temos que realmente sentir a presença de Deus, estarmos na presença de Deus para que possamos o quê? Congregarmos. Você quer ver uma outra situação? Acho que é João 8, a mulher que foi pega em flagrante e levada de adultério perante Jesus. Você acha que tinha quantas pessoas para apedrejar ela? Nós não temos como saber, porque na Bíblia não descreve quantas pessoas tinham, mas eu presumo que haviam muitos homens com pedra ali. Para quê? Para apedrejar ela. Jesus fez o quê? Começou a escrever na areia, passar o dedo na areia e perguntar o quê? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Sobraram quantos? Na cena sobraram quantos? Na cena não sobrou nenhum para jogar pedra. Na cena sobrou só Jesus e a mulher. Ele falou o que para ela? Vá e não peques mais. Essa mulher é toda aquela pessoa que entra para ouvir a palavra de Deus, que não aceitou Jesus ainda, é essa mulher. Jesus é a igreja, e a igreja diz, vem, mas não peques mais, vem, mas não peques mais, vem, viva na minha presença, mas não peque mais, vá, viva a sua vida, mas não peques mais. Isso é
amor. Isso é amor. Sentir a presença de Deus, isso é amor. Não é esse evangelho que está sendo pregado de prosperidade. Isso é enganélio. Não é evangelho, isso é enganélio. Está enganando o povo de Deus. Viver na presença de Deus é diferente. Viver na presença de Deus é ter alegria. Mas a tristeza dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. A dificuldade pode durar a noite, mas ela vem pela manhã. O desemprego pode durar a noite, mas ele vem pela manhã. A doença pode durar a noite, mas a cura vem pela manhã. Por quê? Nós realmente estamos praticando o que Deus nos ensina, que é amar. Amar uns aos outros. Às vezes tem um puxão de orelha, mas é porque nós estamos fazendo as coisas erradas. Quando nós fazemos as coisas erradas, o pai faz o quê? Corrige. Quando ele corrige, nós temos que ver o quê? Corrigir é o quê? Corrigir um curso, corrigir uma direção, corrigir uma postura, corrigir uma fala, corrigir a direção, o nosso alvo, o nosso foco. Muitas das vezes nós fazemos as coisas achando que é pautado pela palavra de Deus, mas nós estamos errados. Muitas vezes você vê pregação e você vai ouvir ali, a pessoa, eu não me lembro agora, eu estava ouvindo a pregação com a Lourdes, a pessoa falou algo sobre vai trazer os prejuízos do passado. Estava falando sobre dízimo de ofertas, vai trazer o prejuízo do passado. Eu falei, rapaz, quem é que vai querer saber de prejuízo do passado? O prejuízo do passado fica no passado. E aí, se nós não ouvimos o que a pessoa fala fala amém. E amém quer dizer o quê? Assim seja. Que assim seja feita, amém? A palavra de Deus em nossas vidas. A palavra é amor. Mas é difícil amar. É difícil amar, mas Jesus não amou? Nós temos que amar também. Nós temos que buscar a presença de Deus também. Porque as coisas não são fáceis para ninguém. Não, mas para aquele irmão é mais fácil. Mentira, é difícil para todo mundo. Difícil para todo mundo. Mas mesmo na dificuldade, nós temos que demonstrar amor. Está doendo aqui dentro, está pesado aqui dentro, mas nós temos que demonstrar amor. Nós temos que amar. Você acha que quem administra a igreja não passa por dificuldade? Acha que é fácil? Acha que a vida de um pastor é fácil? Não é. A vida de quem tem um cargo dentro da igreja, o lombo tem que ser largo, porque ele tem que orar mais, ele tem que buscar mais. Às vezes ele tem que buscar mais até por aqueles que não buscam na igreja um fortalecimento espiritual. O lombo tem que ser largo, o pernambucano tem que ter as costas largas. Não é brincadeira. Nós temos que realmente estar na presença de Deus para poder que possamos demonstrar esse amor constantemente. Quando a comunidade cristã compreende o chamado e passa realmente por um tratado e busca ser modificado, as coisas passam do impossível para o possível, porque o Deus do impossível é aquele a quem nós servimos. Mas é difícil, é impossível fazer isso. É aí que ele entra. Quando é possível, é a nós. Quando é impossível, é ele. Eu não consigo amar aquela criatura. A Bíblia fala que nós temos que amar, mas não fala que nós temos que andar junto. Então eu amo. Mentira, não ama. É uma falsa ilusão que você tem de que você ama. Mas isso não é amar, isso é tolerar. A pessoa chegou próximo de você, você começa a se sentir mal, porque você não quer ficar próximo daquela pessoa. Isso é motivo de quê? De oração. Porque se você começa a ficar próximo de uma pessoa e não se sente bem com aquela pessoa, imagina se Jesus tivesse esse sentimento. Jesus só se afastava das pessoas quando ele queria fazer o quê? Orar. Vai na frente que eu vou orar primeiro. Ele fica tomando conta que ele ia orar primeiro. Voltava, catava os camaradas dormindo, mas que ele fazia o quê? Acordava eles e ia orar de novo. Mas de forma nenhuma, mesmo com aquele que ia trair, ele não fez questão de que andasse com ele. Ele serviu, ele partilhou o pão e nunca disse que não amava. Nunca ele disse que não amava. Ele nunca disse nem vai dizer que nos ama. Sempre ele vai dizer que ama a cada um de nós. Ele nunca vai dizer que não nos ama. Nunca. Nunca ele vai dizer que se arrependeu de ter vertido todo o sangue dele por nós. Nunca ele vai dizer que se arrependeu.
Porque é um plano de Deus, é um plano perfeito de Deus. Tudo isso aconteceu antes da criação, aconteceu na criação, aconteceu ontem, hoje e vai continuar acontecendo, porque o amor dele é imenso, enorme, é imensurável. Você consegue entender o que amor é esse? Ele diz que o amor dele, de uma mãe, não se compara com o amor dele. Pode uma mãe abandonar o seu filho, mas ele jamais abandonará. Você sabe o que é isso? Jamais. Eu posso descer à sepultura, no dia da lembrança, eu vou ouvir a voz dele. Está difícil, irmão, gordinho sofre aqui. No dia da lembrança, no dia do julgamento, eu vou ouvir a voz do meu pastor. Alguns dizem que já ouviram a voz de Deus. Eu nunca ouvi a voz de Deus. Audível eu nunca ouvi. Já senti, mas ouvir não. Sabe o que é você ouvir a voz de alguém que você conhece? É assim que vai ser, na sepultura, como se fosse no vale dos ossos secos. Nós vamos ouvir a palavra daquele que nos criou. Ouvir a palavra daquele que falou assim, ó: desce você, meu filho, e entrega seu sangue por aquela criatura, que passa a ser a minha criação, aquele a quem eu amo. E o filho desceu e em momento nenhum ele tentou voltar atrás. Em momento nenhum ele pensou em dizer que se arrependia. O que ele disse foi: Pai, o teu plano, Pai, está consumado. Eu digo: Pai, o teu plano está consumado. O plano de Deus foi consumado. O plano de Deus se tornou realidade. O nosso inimigo, varão, Deus abençoe. O nosso inimigo está vencido. Muitas das vezes ele se levanta em nossas vidas para poder tentar atrapalhar os nossos planos, mostrar que nós não somos amados, mas de forma nenhuma. Está repreendido em nome de Jesus qualquer tipo de solidão que vocês possam ter, que nós possamos ter, qualquer tipo de depressão. Lembre-se sempre, quando você olhar para o espelho, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não perdemos em nada nessa imagem e semelhança. Nossa, mas eu sou diferente de fulano, eu tenho uma pele mais clara ou mais escura do que fulano. Mas a palavra de Deus diz: nós somos a imagem e semelhança. Se Ele não amasse a cada um de nós, nós não seríamos imagem e semelhança de forma nenhuma. Mas Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. A palavra acolher significa oferecer refúgio, proteção, conforto e amparo. O que acontece muitas vezes, que eu noto, é que as pessoas vêm para a igreja, algumas pessoas vêm para a igreja e acham que quem é crente ou quem está dentro da igreja é bobo, de que é desprovido de inteligência. Não é burro, é desprovido de inteligência. Só que as pessoas confundem a bondade de um cristão, realmente um verdadeiro cristão, aquele que realmente está disposto a amar, e ela começa a querer tirar vantagem dessa situação. Eu canso de ver isso. E nós não podemos nos deixar enganar por essas pessoas que realmente vêm só querendo tirar vantagens e não quer compromisso nenhum com o nosso Criador. Quer compromisso? A casa está aberta, a porta está aberta. Quando foi feito essa parte da bateria, veio um rapaz dizendo, cristão, que estava passando por necessidades, por dificuldades, e eu falei para ele que pagaria o dia de pedreiro para ele poder fazer as paredes para mim, até que ele fez bem feitinho, o serviço ficou bom. E eu falei para ele que se ele viesse para poder pedir algo, teria que ser algo que ele viesse pedir e a igreja o acompanhasse. Então, o que aconteceu? Ele veio num dia que eu estava aqui em cima, no horário do culto, e pegou o pastor Léo lá fora. E o pastor Léo, todo mundo sabe que o pastor Léo, ele é muito generoso. E naquele momento não tinha nenhum mercado aberto.
O pastor Léo se propôs aí na padaria fazer uma compra para ele. Mas tinha um camarada junto com o pastor Léo que é descolado, que eu gosto dele pra caramba. E que ele pega as coisas assim no ar. Chamado Ismael, o pastor Ismael. E o Ismael estava junto. E aí, o camarada foi falando que precisava de bujão de gás, que o gás tinha acabado, e que amanhã, e começou a contar uma história, e o Ismael falou assim, não, amanhã eu pego então o bujão de gás com você, e depois ele acabou descobrindo que nem fogão o camarada tinha. Você entendeu? Então, as pessoas vêm para a igreja e acham que cristão é bobo. Cristão não é bobo, cristão ele é generoso, mas tem limite. Aí fica difícil você pegar e falar assim, como que eu vou falar sobre uma igreja acolhedora se as pessoas querem vir tirar proveito de nós? Nós não podemos ser bobos. Nós temos que fazer a obra de Deus, mas temos que estar também atentos. Por quê? Porque o inimigo quer tirar proveito de nós. E nós temos que estar atentos com isso. Vamos acolher, vamos receber bem. Mas na hora de ajudar, prudência. Na hora de levar para dentro de casa, prudência. Porque você não sabe quem você está levando para dentro da tua casa. Às vezes você está levando um camarada que vai destruir a tua casa, vai destruir a tua família. E nós não podemos vacilar de forma nenhuma. Para dentro de casa, pessoas conhecidas. Que é amigo do amigo, não interessa, é amigo do amigo, não é meu amigo, então não é meu amigo e fica onde está. Nós temos que ter sabedoria, discernimento. Foi que nem o pastor Ismael. O pastor Ismael falou, não, amanhã eu vou lá buscar o bujão de gás lá, e depois acabou descobrindo que o camarada nem fogão tinha. Vai acender o quê? Entendeu? Então, tem que estar esperto. Nós não podemos nos deixar enganar, de forma nenhuma. O recém-chegado precisa de graça? O recém-chegado precisa de graça. Ele precisa de abraço, de amor, de carinho e de reconhecer que ele é um pecador, mas que Jesus aceita ele do jeito que ele está, mas não aceita o pecado dele. É duro, é lógico. Jesus ama ele, mas não ama o pecado que está nele. Por isso tem que fazer o quê? Ir tirando os carrapichos, limpando, tirando. Dói, mas tem que ser tirado. Para poder o quê? Estar na presença de Deus o mais limpo possível. Limpo totalmente não tem como. Porque todo dia nós pecamos, todos os dias nós erramos. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17. A graça foi dada a cada um de nós, e a verdade, e vieram por Cristo. Os recém-chegados precisam encontrar uma igreja que realmente necessite e tenha como ajudá-los. O recém-chegado precisa de leite espiritual. Acontece que muitas vezes os recém-chegados ficam com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos e acham ainda que vai continuar no leite. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem, leite até uma certa idade. Depois de uma certa idade, leite começa a fazer mal. Eu gosto muito, mas eu tenho que tomar o desnatado, que é quase a água, é quando lava a água o peitinho da vaca ali, é o leite que eu bebo. Por quê? Porque o leite foi feito para o bezerro criar força na vertical dele. Quando um adulto toma muito leite, a vertical dele, o corpo dele enrijece com mais facilidade. Então, existe um tempo para se tomar um leite. Se você já passou da fase do leitinho, agora é hora de pegar uma rapadura, uma mandioca, uma macaxeira, a carne de sol, pegar um negócio mais pesado, uma feijoada, certo? Porque o couro come. Não vem na hora de uma batalha espiritual falar para Satanás que você está na fase do leitinho ainda não, porque ele não vai reconhecer. Quando ergueu a mão dizendo que aceitava Jesus, foi tirado 2 fotos, uma lá para cima e outra lá para baixo. Lá em cima é você bem-vindo e lá embaixo você é inimigo. Um bebê não pode suportar uma comida muito forte. Não, bebê não. Vai dar comida muito forte para um bebê? Não, é papinha. Mas para nós que já estamos na presença de Deus, a sua grande maioria desse corpo eclesiástico, administra isso, ministra isso, de que nós necessitamos comer algo mais forte, constantemente,
para poder ficarmos firmes na presença de Deus. O recém-chegado precisa de evangelho. Todos nós precisamos de evangelho. Não é de luzinha, não é de pisca-pisca, não, é palavra de Deus. Tem a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Quem cura? Palavra de Deus. Quem sara? Palavra de Deus. Quem restaura? Palavra de Deus. Quem abre as portas? Palavra de Deus. Quem fecha a porta? É Deus. Quem faz tudo por nós é Deus. Para onde nós iremos? Está difícil de ouvir. Para onde nós iremos? Não consigo suportar. Para onde nós iremos? Porque só Ele tem a palavra da verdade. Para onde nós iremos? Para onde? Para onde nós iremos? Para onde? Muitas das vezes, eu lembro, quando eu fiz a faculdade, que tinha um rapaz na sala, que ele era o único convertido, e da família dele, todos os outros não eram. Pai e mãe eram umbandistas. E ele sofria uma retaliação por causa disso, uma perseguição. Então eu digo uma coisa: quando Deus direciona, tudo dá certo. Deus entrou pelo filho, pegou o pai, a mãe, as 3 irmãs, e aquela casa serve ao Senhor. Não interessa, no mundo tereis aflições. Por que é que eu vou querer conforto? Por que é que eu vou querer conforto se o mundo nos dá aflição? Não adianta. E por que é que eu vou querer conforto se o Filho do Altíssimo morreu na cruz depois de um martírio? E foi por amor. Por que é que isso acontece? Vamos viver na presença de Deus. Vamos buscar realmente a presença de Deus. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, em harmonia. Salmos. Nós temos que viver em harmonia. Nós não podemos receber ninguém com amor. Não tem um lar que receba alguém com amor quando tem brigas, intrigas. Nós temos que viver em união, para que domingo que vem nós possamos tomar a Santa Ceia livres, leves e soltos e libertos, sabendo assim que nós realmente praticamos o amor que Cristo colocou dentro de nós, dentro do nosso coração, e que foi por Ele e por nós que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Cristo nos salvou, nós estamos aqui por causa dEle. Amanhã pode ser que alguém necessite ouvir essa palavra. Mesmo que você não possa dizer com toda certeza, por sua parte, diga pela parte de Deus: Jesus te ama. Lidar com os problemas é uma questão de fé e de posicionamento, pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Segundo Coríntios 4,17. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Ele não veio para chamar os justos, ou que acham que são justos. Ele veio para chamar os pecadores, para que se arrependam. Ele veio nos chamar, porque nós não podemos nos colocar na posição de dizer que nós não somos pecadores. Nós somos pecadores e reconhecemos isso. Então Ele veio aqui para nos chamar. Ele chama a cada um para que se levante e proclame o Evangelho em nome de Jesus. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Seja uma semana próspera na presença do Senhor em nome de Jesus. Tudo podemos naquele que nos fortalece, e aquele que nos fortalece é quem? Deus os abençoe.